pergunta do José Guedes. José Guedes, ele é caminhoneiro, o pastor Natanael Rinaldi. E ele está aqui no Porto de Santos, ligou aqui para a irmã Regina Blanco, e pede que se o senhor puder responder hoje ainda. Ele tem 2 perguntas aqui para o senhor do programa. Então, um abraço, viu, José Guedes? Muito obrigado. Leva lá para Araraquara, aqui uma saudação em Cristo aos irmãos araraquarenses. E ele pergunta, então, ao senhor o seguinte, ele é da Assembleia de Deus. Assim como Deus enviou Jonas para Nínive, ele também enviou alguém para Sodoma e Gomorra? Nesse caso, se sim, quem? E uma segunda pergunta, que ele já havia feito aqui para o programa, e provavelmente o senhor já possa ter respondido, mas responder quantas questões da palavra de Deus nunca é demais, eu vou fazer novamente a pergunta, se o senhor puder responder também, ele agradece. Ele diz o seguinte, o demônio, Satanás, já tinha sido expulso antes da criação do homem? Então essas 2 perguntas do José Guedes, que é caminhoneiro de Araraquara. Nós queremos dizer que, efetivamente, Deus mandou seu castigo sobre essas 2 cidades, Sodoma e Gomorra, e a procedência desse castigo está registrada no livro de Gênesis. Podemos ler a partir do capítulo 18, onde Deus pretendia destruir as 2 cidades, mas, como lemos em 18, versículo 17, ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra. Então, a partir de Abraão, Deus deu ciência ao seu modo de agir com relação às 2 cidades, e quando Abraão tomou conhecimento dessa futura destruição, como lemos no capítulo 18 ainda, a partir do versículo 23, diz o seguinte, chegou-se Abraão, dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também a todos, ou pouparás o lugar por causa dos outros? Então, ele pediu um número a Deus, que se houvesse 50 justos ali na cidade, não poderia haver o perdão de Deus? Longe de ti que faças tal coisa, e não faria justiça o juiz de toda a terra? E Deus começou então a dialogar com Abraão. Então diz aqui Abraão, se eu em Sodoma, disse Deus como resposta a Abraão, se eu em Sodoma encontrar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. Respondeu Abraão dizendo, eis que agora me atrevi a falar com o Senhor, ainda que eu sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E Deus responde, não a destruirei, por achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe, se porventura se acharem ali 40, e disse, não o farei por amor aos 40. Disse mais, ora, não se ire o Senhor se eu falar ainda. Se porventura se acharem ali 30, e disse, não o farei por amor aos 30. E disse, eis, agora me atrevi. Isto, Abraão falando a Deus, a falar ao Senhor, se porventura se achar-lhe 20, disse Deus, não destruirei por amor aos 20. Então disse mais, ora, não se ire o Senhor,
que ainda só mais esta vez eu falo, se porventura ali houver 10. E Deus respondeu da mesma forma, por amor aos 10, a cidade não será subvertida. Então, não havendo nem 10, o que Deus faz? Providencia a tirada da cidade de Ló, de sua família constituída de esposa e 2 filhas. E lá envia 2 anjos para que façam essa retirada antes que o castigo do céu comece a cair sobre a cidade. A situação dos moradores de Sodoma e Gomorra era tão imprópria que Ló não permitiu que eles entrassem em casa para abusar dos 2 anjos que haviam vindo para alertar Ló para se retirar da cidade. Eles cercaram a casa de Ló e quiseram entrar à força, e Ló então orou a Deus. Eles foram acometidos de uma cegueira, não conseguiam encontrar a porta, e assim os anjos se retiraram, levando com eles Ló, as 2 filhas e a esposa. E aí, quando se retiraram, o castigo de Deus desabou sobre a cidade. Então, quem foi mensageiro? Deus enviou 2 anjos para avisar Ló e tirá-los da cidade. E os demais morreram porque continuaram na sua prática do pecado. A segunda pergunta, pastor Natanael Rinaldi, se o senhor puder responder, já foi respondida no programa, mas ele pede para o senhor repetir, por favor. O demônio Satanás já tinha sido expulso antes da criação do homem? Sem dúvida que sim. Está no livro de Êxodo 14, versículo 12 em diante, e também no livro de Ezequiel, capítulo 18, lendo todo o capítulo, se vê quem era Lúcifer, quer dizer, antes de ser chamado Satanás, ou diabo, ele tinha um nome nobre, bonito, Lúcifer, que é a estrela da manhã. Tinha anjos ao seu domínio, mas um dia nasceu o desejo de ser igual a Deus ou superior. Subirei e farei meu trono igual ao trono do Altíssimo. Então, nessa ocasião, foi que ele foi destronado da condição na qual vivia e passou a sua posição de inimigo de Deus, sendo chamado agora de Satanás, ou o diabo. De modo que, quando somos indagados, Deus criou o diabo, a nossa resposta deve ser negativa. Não, Deus não criou o diabo. Ele criou um anjo de luz chamado Lúcifer, que significa estrela da manhã, o luzeiro. Esse luzeiro deixou entrar o orgulho, a soberba no seu coração, e ele imaginou um dia ser igual a Deus ou superior, destronar a Deus para fazer-se o principal ser aqui na terra ou no céu. Foi alijado, tirado da sua posição, e hoje ele se tornou o príncipe deste mundo, conhecido como o diabo. E no capítulo 8 do livro de João, Jesus deu para ele outro título, o pai da mentira. Então aí está a posição que o diabo ocupa hoje, o pai da mentira. E ele está fora do conceito bíblico, e de acordo com Apocalipse capítulo 22, versículo 10, já está reservado o lugar final dele. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Ele não será aniquilado, ficará eternamente submisso àquela condição de sofrimento por causa da sua colocação de fazer o mal sempre aqui na terra. Interessante, pastor, que
a Geena, conforme o senhor citou aí no capítulo 20 de Apocalipse, Deus preparou, não para o homem, né? Ele preparou para o diabo e os seus anjos. Tá interessante. Agora, cabe ao homem querer se juntar a ele ou não, é isso? Cabe ao homem, quer dizer, o homem decide que Jesus veio a este mundo com este propósito. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar e resgatar a humanidade, dar a sua vida pela humanidade. De modo que hoje o Evangelho está sendo pregado conforme Jesus mandou, em Marcos 16, 15 e 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. De modo que é uma decisão da parte do homem. Daí porque Jesus determinou ou explicou durante a sua vida ministerial que há duas portas que conduzem a dois fins. A porta estreita conduz à vida, a porta larga conduz à perdição. Pela porta estreita são poucos os que entram, pela porta larga são muitos os que entram. Então a solução é nossa. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, com o livre-arbítrio para decidir se quer ou não ir para o céu. Se eu não quiser, Deus não obriga. Porque o inferno, de acordo com a palavra de Mateus 25, 31 ou 33, claramente foi dita, não foi preparado para nós, seres humanos. Foi preparada para o diabo e seus anjos. Irá para o inferno quem quiser. Mas a obra da redenção na pessoa de Cristo está aberta. Está, usando um termo mais claro, escancarada. Não se salva quem não quiser, e Deus não obriga. E aí está, então, o convite que fazemos para que a pessoa se chegue a Cristo e possa encontrar salvação. Deus tenha misericórdia de todos nós. A Vera pergunta o seguinte para o senhor. Então, um abraço aí, viu, José Guedes? Uma boa viagem. Deus acompanhe para Araraquara. A Vera pergunta ao senhor, primeiro ela faz uma colocação, tem uma sobrinha que foi criada na igreja, depois saiu de casa e casou-se. A sua irmã lhe convidou para frequentar a igreja católica e ela ouviu lá na igreja católica que a primeira tradução da Bíblia foi feita por um padre católico. Está certo isso, pastor Natanael Rinaldi? Não está certo, não é correta a informação que passaram para a sua sobrinha. Efetivamente, a primeira Bíblia traduzida para o português ocorreu da seguinte maneira. A tradução feita por João Ferreira de Almeida é considerada um marco na história da Bíblia em português, porque foi a primeira tradução do Novo Testamento a partir das línguas originais. Anteriormente, supõe-se que havia versões do Pentateuco traduzidas do hebraico de acordo com esses registros. Em 1642, aos 14 anos, João Ferreira de Almeida teria deixado Portugal para viver em Malaca, Malásia. Ele havia ingressado no protestantismo vindo do catolicismo e transferia-se com o objetivo de trabalhar na igreja reformada holandesa local. Então aí está uma informação que não se ajusta à da nossa consulente. Muito bem. O senhor conhece o Eugênio Batista? O Eugênio Batista, como sempre, liga aqui no programa e nos deseja um ótimo final de semana e também parabeniza o pastor pelo programa. Muito obrigado, irmão Eugênio Batista, pela sua participação assídua aqui no programa Consultando a Bíblia. A Vera ainda continua, pastor Natanael Rinaldi, tem muitas dúvidas sobre os católicos. E ela coloca aqui que os católicos dizem que Maria por toda a vida foi virgem. E aqueles filhos que a Bíblia fala, na verdade, não eram filhos,
eram os sobrinhos ou primos, porque naquela época se usava muito esse termo de falar irmão, mas não era irmão, era primo. Então, o que dizer sobre isso, pastor Natanael Reinaldi? Lendo os evangelhos, notadamente o primeiro livro que aparece no Novo Testamento, Mateus, capítulo 1, 18, está escrito o seguinte: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, e essa desposada que significa comprometida, sem que tivessem antes coabitado, quer dizer, antes morado juntos como marido e mulher, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então diz o texto em continuação que Maria deu à luz ao seu filho primogênito. Está registrado nos evangelhos, dependendo da tradução. Então aí fica essa colocação, a palavra primogênito. Nós sabemos que a palavra primogênito tem um significado, mais de um. E se Jesus foi chamado primogênito, é porque antes dele tinha nascido outros filhos de Maria. Ou seja, Jesus era o primeiro, primogênito, primeiro. E depois de Jesus, outros filhos nasceram. E está registrado na Bíblia o nome deles que vamos dar. Então, despertado do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Agora, em Marcos, capítulo 6, versículo 3, quando Jesus estava já maduro, ia à sinagoga na sua região, ali onde morava, que era Nazaré, e as pessoas que ali residiam, naturalmente, tinham conhecimento da família, dos filhos de José, de Maria, até que um dia Jesus foi à sinagoga do lugar e os presentes reconheceram Jesus e as pessoas da família. E aí fizeram uma indagação que está registrada em Marcos 6,3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vieram aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então aqui está o nome de alguns filhos de Maria, meio-irmãos de Jesus, além de mulheres, ou seja, irmãs, cujos nomes não estão aqui, mas emprega a palavra irmã no plural, suas irmãs, o que indica que era mais de uma, só que não temos o nome delas. Então aqui está bem claro essa colocação bíblica que se faz a respeito do Senhor Jesus Cristo. Agora, essa colocação que fazem os católicos, que nós respeitamos, de que Maria, os outros irmãos de Jesus, não eram filhos legítimos dela, eram apenas primos, porque eram seguidores de Jesus, eram discípulos de Jesus. Mas aqui no capítulo 7 de João, diz o texto que Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próximo à festa dos judeus e dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui, vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam
as obras que tu fazes. Porque ninguém há que procura ter conhecimento, ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. E aqui uma observação no versículo 5. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. O que indica que os irmãos eram irmãos carnais, não eram irmãos da fé. Muito bem. Eles usam, inclusive, eu acho que, pastor, inclusive já usaram para mim, um texto também no Evangelho de João, no capítulo 19, no versículo 26 e 27, ou 25 e 26, é uma passagem que Jesus oferece à sua mãe, né, Maria, para João cuidar, e apresenta João como Maria, sua mãe. E aí eles falam, poxa, mas se ele tivesse outros irmãos, ele daria para os outros irmãos cuidar. Por que foi dar para João? E aí a sua explicação, aqui que o senhor acabou de ler no capítulo 7 do Evangelho de João, acho que esclarece então também essa passagem, porque nem mesmo os seus irmãos criam nele, como é que ele ia dar a sua mãe para seus irmãos se os irmãos não criam nele? E a sua mãe cria nele como verdadeiro Deus. Então ele deu realmente sua mãe para cuidar em quem cria nele, que era João, né? O apóstolo que Jesus amava. Muito bem. Um pouquinho de água para o pastor, por favor. Vamos dar aqui continuidade ao programa. O Francisco Carlos deseja aqui também um excelente final de semana para todos aí, abençoado. E o Noé também ligou aqui e pergunta ao senhor que ele explicou para uma pessoa que Deus não tem sonhos, e sim sua vontade para nossas vidas. O que o pastor acha sobre isso? Que sim, que não tem sonhos. Está escrito no Salmo 121, versículos 3 e 4. O salmista falando da natureza de Deus e a ajuda que ele presta a nós que o seguimos. Então diz ele, isso no versículo 3, não deixará vacilar o teu pé, isto é, Deus não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Então temos aqui duas palavras significativas. Tosquenejar é a pessoa que está com sono e fica aí balançando na sua cadeira. Ela está ouvindo as coisas, mas não está entendendo porque ela está meio sonolenta. Agora, a Bíblia não diz só isso, que Deus é meio sonolento e que nem tosqueneja. A Bíblia diz que ele não dorme, nem dormirá o guarda de Israel. E uma pessoa que não dorme não tem sonhos. Porque os sonhos são um tipo de reparação enquanto nós estamos deitados. E logo então, ele tem vontade para as nossas vidas, mas esses sonhos que, pergunta o nosso ouvinte, Noé, não tem apoio bíblico. E sonhar acordado também, às vezes algumas pessoas usam esse termo, né? Mas na verdade isso é paradoxal, né? Sonhar acordado é impossível, a pessoa só sonha quando dorme realmente. Você está sintonizado com o programa Consultando a Bíblia, está ouvindo aqui as respostas do pastor Natanael Rinaldi a respeito de perguntas que irmãos ligam aqui para o programa por intermédio do 3307-4429. A irmã Regina Blanco está aqui ao telefone, aguardando a sua ligação, o seu pedido de oração, o seu comentário para o pastor Natanael Rinaldi no programa
consultando a Bíblia. Pergunta aqui também do Roberto. Roberto coloca o seguinte, pastor Natanael Reinaldi, que alguns ministérios estão separando mulheres para pastoras e bispas. É bíblico isso? Pastoras e bispas? Não tem apoio bíblico. Por exemplo, nós temos o apóstolo Paulo fazendo menção das qualificações para o ministério. E essas qualificações são aqui apontadas, que nós que temos dirigentes de igreja que vão indicar obreiros para o ministério, eles devem ter presente, naturalmente, essas recomendações do apóstolo Paulo. Diz aqui então em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 em diante, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. Então aqui está dando o sexo daquele que será o dirigente da igreja, o bispo, o pastor, o presbítero, que ele seja do sexo masculino, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não escarnecedor, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, nem avarento, que governe bem a sua própria casa. Ora, nós sabemos à luz da Bíblia que o governo de uma casa é do marido, não é da esposa. Logo, da mesma maneira que a igreja tem um líder que governa bem a sua casa, logo deve ser um homem que está na condição de pastor para dirigir a igreja. Então, que governe bem a sua casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. E assim, declara ainda, não propriamente no assunto em tela, mas não neófito, para que não ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Então aqui essa palavra neófito é que às vezes a pessoa que vai ser indicada para o ministério, ele não tem nem um ano de crente. Ou se tem 2 anos. Ele é completamente fora dos conceitos bíblicos que precisam um pastor, um estudo, para que ele tenha condições de dirigir a igreja, do qual vai ser pastor. Então essa posição aqui de Paulo é muito oportuna. Agora, o mesmo Paulo, no capítulo 2 dessa mesma carta, ele faz aqui umas considerações a respeito da mulher. Diz assim, dos deveres das mulheres cristãs, diz ele, versículo 11, a mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. De modo que nós não estamos julgando nenhuma pessoa, estamos apenas estendendo aqui a colocação que a Bíblia fala. Apoia a Bíblia a colocação de pastoras? Não. Logo fica a critério do pastor obedecer ou não.